Mas que Deus possa estar aí nos abençoando. Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos seguindo a ministração do livro de Malaquias. Hoje estamos no capítulo 3 de Malaquias, do verso 13 ao 18. E aqui eu começo, irmãos, para nós entrarmos nesse texto, com uma pergunta: de que lado você está? De que lado você está? Vamos fazer a leitura, depois nós entraremos neste assunto. Diz assim o texto da palavra de Deus: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, tem uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela bondade e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra. Deus, eu preciso do Senhor, precisamos da ação do teu Santo Espírito neste momento. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa ser confortadora e confrontadora nas nossas vidas. E que ao término, Senhor, desta pregação, nós possamos compreender a vontade do Senhor e as decisões que precisamos tomar. Vem, Senhor, nos ajuda nesse momento. Eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, que somente o teu nome seja engrandecido nas nossas vidas. Não deixe que nada, Senhor, tire, Senhor, os nossos pensamentos e a nossa atenção da tua palavra, que os pensamentos nossos sejam levados cativos em obediência ao Senhor. Ó Deus, que somente a palavra do Senhor possa, ó Deus, chamar os nossos pensamentos, chamar a nossa atenção nesse momento de reflexão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dividir esse texto em duas mensagens. Então, de que lado você está? A parte 1, e de que lado você está? A parte 2 aí, para o próximo domingo. E hoje nós vamos ver, então, de que lado você está aí na parte 1 desse texto que lemos. Veja, irmãos, o livro de Malaquias, ele é um livro mais atual do que nunca. Eu digo que o livro de Malaquias, quando nós olhamos, eu poderia dizer que ele foi escrito para o tempo dos primeiros leitores, no tempo de Malaquias, como também para a igreja do Senhor nesse momento. Irmãos, parece que está falando aos cristãos da nossa geração, desse tempo agora. E o que ele começa, eu diria, começa a falar é dizer: parem de brincar de crentes, parem de brincar de cristãos. Irmãos, eu diria que eu quase posso ouvi-lo, Malaquias, gritando pelas ruas da nossa cidade e nos convidando ao arrependimento. Está quase para ouvir como se Malaquias estivesse percorrendo as ruas das nossas cidades, chamando o povo para um arrependimento. Vejamos, o tempo que vivemos, ele é marcado por um discurso de uma teologia da prosperidade, que promete, ao mundo, eu diria ao mundo sem Cristo, tudo que
eles precisam, ou promete a nós cristãos, tudo que uma pessoa sem Cristo deseja. Eu tenho certeza que vocês conhecem aquela música que agora está chegando o tempo de cantar, né? Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Vejam, muitas vezes o cristão ele é levado por uma teologia da prosperidade a ter os mesmos desejos de uma pessoa que não conhece a Cristo. A querer as mesmas coisas. Viver por isso. Vejamos que a filosofia mundana, vamos dizer assim, ela se agarra, eu diria, no coração dos que auto se denominam cristãos. Hoje, se você olhar a filosofia da nossa sociedade em que vive, em que uns só falta destruir o outro para ter as coisas que os outros têm, muitas vezes isso está no coração do cristão, que faz qualquer coisa para ter. Não importa se é correto, não importa se é honesto, não importa se é desonesto. E muitas vezes nós olhamos isso dominando o coração do cristão e fazendo ele obedecer a todas essas tentações que aparecem. Irmãos, Malaquias pregava para um povo que tinha um coração endurecido, com um coração duro. E eu digo que Malaquias está pregando para a igreja do Senhor neste tempo que tem um coração endurecido. Para os cristãos nesse tempo que tem um coração endurecido. Irmãos, Malaquias pregava para um povo com os mesmos desejos do nosso tempo. Se você olhar o povo do tempo de Malaquias e olhar para o povo da nossa geração, são os mesmos desejos. Estão querendo as mesmas coisas. Por isso, irmãos, que nesse livro, né, Deus nos adverte que não adianta querer o benefício dos fiéis se nós não somos fiéis. É mais ou menos isso que acontece. Uma pessoa não é fiel ao Senhor, mas quer os benefícios que Deus fala que fará aos fiéis, que vai estar fazendo aos fiéis. Mas eles são infiéis e querem os mesmos benefícios. E aí vai dizer, bom, Deus não me responde. A grande questão não é essa. A grande questão é que você está querendo algo que você não está fazendo, não vou usar fazendo por merecer, irmãos, aqui, que é na questão de vida, de ser fiel ao Senhor. Quer dizer, não adianta eu querer as bênçãos dos justos se agimos e nos tornamos como ímpio. Outro dia eu coloquei no meu perfil, no Facebook, dizendo, olha, você ora pelas nações que perseguem os cristãos, você ora pelas nações que estão matando os cristãos, e você elege os nossos governantes como ímpio, que faz as mesmas coisas, querendo fazer as mesmas coisas no nosso país. Veja, irmãos, atitudes, maneiras, formas. Quer dizer, não adianta eu querer bênçãos dos justos se eu me comporto como ímpio. Se eu me comporto como alguém que não conhece a Cristo, que não é salvo por Jesus. E Malaquias está dizendo isso. Veja, o texto de hoje também nos mostra, irmãos, a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. É o último texto aí. Então, por isso, irmãos, hoje, nesse domingo, nós vamos ver o ímpio segundo Deus. O ímpio segundo como Deus olha e vê que o ímpio faz. E domingo que vem nós vamos ver o justo segundo Deus. Veja, a primeira coisa que nós vemos no verso 13, se você está com sua Bíblia aberta aí na sua casa, veja que Deus, o ímpio segundo Deus, afronta Deus com suas palavras. O ímpio segundo Deus é alguém que afronta o Senhor. Olha o verso 13, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Veja, irmãos, a condição de uma pessoa rebelde a Deus é marcada pelo atrevimento.
Ele é capaz de questionar Deus por algo como se Deus estivesse errado. Como se Deus estivesse chamando a atenção e eles não deveriam ser chamados a atenção. Quer dizer, eles não reconhecem a soberania do Senhor. Eles falam como alguém que não conhece a soberania do Senhor. Veja, irmãos, essas pessoas falam com Deus e sobre Deus com palavras pesadas, impróprias. E esse deve ser o nosso cuidado. Será que muitas vezes nós não estamos falando com Deus com palavras impróprias que jamais alguém que conhece a Deus falaria para Deus? Irmãos, essas pessoas são daquele tipo que o Salmo 1, verso 1, fala da roda dos escarnecedores. E o Salmo 1 vai dizer que nós não assentamos, não nos ajuntamos com esse tipo de pessoas. Então, muitas vezes você diz assim, esse é o meu melhor amigo. É aquela pessoa que escarnece de Deus. E você é capaz de dizer que ele é o melhor amigo seu. Você senta na roda dos escarnecedores, daqueles que blasfemam contra o Senhor, daqueles que são atrevidos na sua palavra contra o Senhor. Veja, mas quando você olha o texto, você vai ver que eles negaram que o Deus havia dito no passado era verdade. Eles estão dizendo que aquilo que o Senhor tinha dito para eles não era verdade. Deus havia prometido que Deus estaria com eles, que Deus os fazeria vencer, e agora eles foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro, mais ou menos 120 anos, estavam numa tremenda crise, e eles estão dizendo, bom, o que Deus falou não é verdade, só que eles não são capazes de enxergar o padrão e a vida deles. Como é que eles estavam vivendo? Eles não eram capazes de enxergar isso, mas se tornaram pessoas rebeldes. Então eles chamam Deus aqui de mentiroso. Eles estão colocando isso. Eles tentam colocar Deus no paredão, Eles tentam querer fuzilar Deus. Eles blasfemam. Ou seja, mas eles falam mal do Senhor. Cuidado para que você não esteja fazendo isso. Você não olha para o tipo de vida que você está vivendo e você fala mal do Senhor. Você não reconhece a sua desobediência diante de Deus e você diz que Deus esqueceu de você, que Deus não se lembra de você, que Deus não está fazendo nada, mas você esquece de olhar para o tipo de vida que você está vivendo. Você não aceita a correção de Deus. Quem nunca ouviu falarmos daqueles que estão decepcionados, zangados com Deus? Alguém já não disse para você que ele estava decepcionado com o Senhor, porque as coisas não acontecem do jeito que ele queria, do jeito que ele gostaria que tivesse acontecendo? Por isso que Jesus vai afirmar lá em Mateus 12, 34, que o coração, ou a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quer dizer, significa que eles estavam zombando, falavam mal de Deus, isso já estava no seu coração, os seus corações estavam distanciados de Deus. Distanciados, longe de Deus. O seu coração não estavam voltados para o Senhor. Irmão, se você tem um coração longe de Deus, sem dúvida alguma, a sua boca vai expressar isso. Você vai expressar isso através de atitudes, de ações. Aquele povo estava com o coração longe de Deus. E essa condição de distanciamento de Deus resulta também, mas numa outra característica de como Deus vê o ímpio. Olha o verso ainda 3 ainda. Eles têm uma mente cauterizada, insensível. Porque o verso 13 diz assim: vocês têm dito duras palavras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que temos falado contra ti? Eu tenho feito alguma coisa? Veja, irmãos, no verso 13, nós podemos ver que aqueles homens não reconheciam as suas falas,
não reconheciam que as suas falas eram pecaminosas, eles chegaram a um nível muito baixo. Veja, muitas vezes nós falamos alguma coisa e falamos, mas isso Deus não leva em conta. Não é bem assim. Nós esquecemos que Deus, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Nós temos que obedecer aquilo que Ele está escrito nas Escrituras. Não tem bem assim. Não tem eu acho assim. Não existe. E aquelas pessoas não achavam que as falhas delas eram pecaminosas. Irmãos, essas pessoas estão completamente afundados nos seus pecados. Muitas vezes você encontra alguém dizendo assim, eu estou tão fraco na minha fé. Não sei se você já passou por isso. Ou se você está vivendo isso. Muitas vezes você fala isso, mas você não para ver como é que você está vivendo. Quais são os pecados que você praticou, está praticando, está vivendo neles, mas você não reconhece que aquilo é uma afronta contra Deus. Você só reclama que você está vivendo um esgotamento espiritual. Às vezes as pessoas dizem assim, não tenho força nem para orar. Mas falta essa sensibilidade de reconhecer os atos, as falas, as ações. Irmãos, o homem está cada dia, eu diria assim, piorando mais, principalmente na vida espiritual. Quando você olha esse texto aqui, você vai ver que eles estavam piorando cada dia mais. Eles começam a usar falas pesadas, ofensivas contra Deus, mas não se dá conta dos seus erros, não se dá conta. Os irmãos lembram isso, nós falamos desde o começo. Brincavam de religião, casavam com pessoas estranhas, que não obedeciam ao Senhor, não honravam a Deus, começaram a se divorciar, já não entregava mais seus dízimos e ofertas, oferecia qualquer coisa ao Senhor. Quando Deus chega a dizer que eles estavam roubando a Deus, é porque realmente eles tiravam parte daquilo que era do Senhor. Roubavam ao Senhor. Não tem outra maneira de dizer. E a própria Escritura está dizendo isso. Tem muitas pessoas que não gostam, mas a Escritura está dizendo isso. Está dizendo com essas palavras. Então, mas quando você olha, você vai ver que eles não percebem mais que estão se afundando. Eles não conseguem perceber a sua condição pecaminosa. Quer dizer, o pecado não mais o aflige. Meu querido, quando você pecar, e isso não incomodar mais você, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Já aconteceu uma coisa que eu fiz e foi eu assim, não foi em ações, nada. Irmãos, eu fiquei tão triste, porque eu tinha ofendido a Deus. Não foi nem ações de fazer, não. Não foi isso, não. Mas aquilo causou uma dor. Raquel, o que você tem? Eu falei, eu estou meio triste hoje. Irmãos, quando o pecado não aflige mais você, alguma coisa está errado. Quando o pecado é algo que tanto faz como tanto fez, que acontece, está errado. Veja que Malaquias, ele está falando aqui principalmente sobre o culto. Lembra que nós falamos isso até agora. Quer dizer, não adianta, irmãos, eu querer oferecer ao Senhor uma adoração, um culto, nós aqui, você na sua casa, hein? Se o pecado não aflige mais o seu coração. Se o pecado não entristece mais você. Se algo que acontece com você não é mais algo que, muitas vezes para as pessoas, aquilo nem tem problema algum, mas se você serve ao Senhor, aquilo aflige o seu coração. Você errou contra Deus. Irmãos, há uma necessidade disso. Irmãos, eu diria que a condição dessas pessoas é muito difícil. E se ela não for alcançada pela graça do Senhor Jesus, o resultado dela é destruição eterna.
Se uma pessoa que vive em pecado sem se incomodar com o tipo de pecado, o tipo de ações, de palavras, de forma que ela está vivendo, se isso não incomodar mais o coração dela, essa pessoa só pode e será salva somente se for alcançada pela graça do Senhor. E se ela não for alcançada, o destino dela é o inferno, como diz as Escrituras. Veja que quando nós olhamos para Malaquias, nós enxergamos também a graça do Senhor Jesus aqui. Não tem como ser diferente. Então, se você é um cristão, se você foi lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, o pecado precisa ser algo estranho. Como nesse tempo de pandemia, e todo mundo falando aí da luta, do nosso corpo contra o vírus e tantas, é mais ou menos isso. Se você não reage contra o pecado, se você não é afligido mais por ele, você precisa se arrepender diante do Senhor. Você precisa se colocar diante de Deus, porque algo muito ruim está acontecendo. Algo muito estranho à vida de um cristão, de alguém que obedece ao Senhor Jesus. E vejamos uma outra condição de distanciamento que Deus olha, a outra característica de um ímpio, do injusto, é que ele é incapaz de reconhecer a providência de Deus. Ele é capaz de reconhecer o que Deus faz. Olha o verso 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? Quer dizer, o que ganhamos quando nós andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Veja, mas uma das coisas que o pecado faz na vida do homem é roubar o discernimento. E se você prestar atenção, você faz uma coisa hoje que você, mas isso não há problema. Amanhã você vai fazer uma coisa um pouco maior que aquilo. E depois da manhã você vai estar fazendo algo pior que aquilo. E a tendência é sempre aumentar. Você não tem mais discernimento daquilo que você está fazendo. Você já não reconhece mais. Irmãos, o homem peca porque aceitou a ilusão como realidade. Quer dizer, isso que eu estou fazendo, e eu já ouvi isso, mas Deus não acha assim, Deus não vê assim. Quantas vezes nós ouvimos isso? Pastor, mas todo mundo faz, eu conheço pessoas que fazem isso. Veja, irmãos, não há mais o discernimento. Quer dizer, o homem, ele peca porque aceitou essa ilusão da realidade, que pode viver uma vida sem agradar a Deus, ou que aquilo que está fazendo, não é de tão relevante para Deus assim. Veja, irmãos, a mentira, muitas vezes parece verdade. E hoje, no nosso tempo, hoje esse sistema que governa o mundo, não é nosso país não, o mundo, a mentira passou a ser verdade, e a verdade passou a ser mentira. Aquilo que era certo, moral, correto diante de Deus, hoje é tido como preconceito. Veja, a mentira passou a ser verdade. E infelizmente aqueles israelitas cultuavam a Deus por outros, ou interesses outros aí, que não era a glória de Deus. Eles cultuavam a Deus, mas não era porque Deus deveria ser glorificado. Eles cultuavam a Deus porque eles queriam que Deus fizesse algo para eles. É a mesma coisa quando você diz assim, mas eu fui à igreja hoje. Eu fui na igreja domingo, fui no culto domingo. E muitas vezes as pessoas quando dizem isso, não é porque ela foi lá para cultuar o Senhor, ela foi lá para que ela fique com a consciência tranquila e que nada possa acontecer de ruim na vida dela na próxima semana, mas ela não estava lá com o objetivo da glória de Deus. Veja que o texto bíblico diz que eles diziam assim, é inútil servir a Deus. Quer dizer, quando você diz que Deus não ouve mais você,
a Deus não me ama mais. Veja, a preocupação sua nunca foi a glória de Deus. A preocupação sua é que Deus não está fazendo aquilo que você quer. Algo de ruim está acontecendo com você. Não está acontecendo do jeito que você quer. Nunca é a glória de Deus. Não é a glória do Senhor. É aquilo que você quer. Talvez a pergunta para nós aqui, por que para eles era inútil? Porque as intenções, as suas intenções, não buscavam a glória de Deus. As suas intenções nunca foram a glória de Deus. As suas intenções nunca foram adorar o Senhor. Eles queriam coisas para si mesmo. Veja, meus filhos, muitas vezes as nossas orações, elas são apenas de petições. Mas não é para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu preciso de uma solução desse problema, mas eu quero que a solução desse problema seja o motivo para que eu glorifique o Senhor, para que eu testemunhe as pessoas do Deus que eu sirvo, que seja para a glória de Deus. Quando foi que você orou assim? Ou foi: Senhor, eu preciso, o Senhor sabe que eu necessito, o Senhor tem que dar um jeito, porque eu estou precisando disso. E a glória de Deus para você não há importância alguma. Eles queriam coisas para eles. Por isso que eles perguntam: o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Ele pergunta: bom, o que eu ganho com isso? O que eu ganho ser um crente fiel? O que eu ganho ser um crente que obedece às Escrituras? O que eu ganho de ser um filho obediente aos meus pais? O que eu ganho de ser um esposo fiel à minha esposa? Uma esposa fiel ao esposo? O que eu ganho de fazer isso? O que eu ganho de fazer o que as Escrituras diz? Essa é a pergunta deles. Veja, irmãos, esta frase, eu diria assim, por si só, ela revela muito do coração daquelas pessoas. Quando você fala isso, muitas coisas estão revelando o que está no seu coração. Quer dizer, eles só cultuavam a Deus esperando benefícios particulares. E muitas vezes nós vemos isso. As pessoas, quando estão vivendo um tempo tumultuado na vida, um tempo muito ruim, elas estão presentes nas orações, elas estão nos cultos de orações, elas estão nos dias de jejum, elas estão lá, mas quando as coisas normalizam, passa a ser um crente mensalista, né? Uma vez por mês, ele vai lá. Ele nem sabe o que está acontecendo na sua igreja. Ele nem sabe o calendário da igreja, ele não sabe mais nada, porque ele somente estava ali buscando benefícios particulares, ele apenas estava ali querendo coisas particulares. E deixa eu fazer uma pergunta para você: nós estamos diferentes hoje? Será que os cristãos de hoje estão agindo de forma diferente? Será que você está agindo de forma diferente? Será que as suas atitudes estão diferentes disso? Irmãos, quantas pessoas estão nas nossas igrejas buscando somente as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos? Quantas pessoas pegam aquele texto de Mateus, dizendo: o Senhor falou na sua palavra, que se eu buscar eu vou encontrar, se eu bater eu vou achar, mas ele só quer o resultado disso, e não o Deus que promete essas coisas. Ele não deseja o Senhor que promete essas coisas, eles apenas querem o resultado. Mas o povo de Malaquias estava vivendo assim. Veja, mas quantas pessoas estão ainda nas nossas igrejas e estão aguardando algum milagre?
né? Elas não estão lá na igreja porque elas amam a Jesus, e querem servi-lo pelo que Ele é. Elas estão lá na igreja por aquilo que Ele pode fazer para elas ou por elas, e não porque elas amam a Cristo. Ela não serve porque Ele é o único e soberano Deus, mas elas estão lá para que as suas vidas não sejam mais difíceis. Elas estão muitas vezes na igreja querendo cura, libertação, dinheiro, essas outras coisas que hoje estão ensinados por aí, e não porque amam a Cristo, não porque desejam servi-lo. Veja, mas o povo daquela época estava assim, dizendo: bom, o que nós ganhamos então de obedecer ao Senhor? E eu diria, irmãos, que isso é uma realidade muito triste, quando a religião de alguém se torna apenas um negócio, quando a religião das pessoas apenas é para interesses próprios. E essas pessoas, irmãos, aqui do livro de Malaquias, elas corrompiam o culto. Elas estavam corrompendo o culto. Elas não viam vantagem em servir a Deus, porque não conseguiam obter lucro com o serviço. Que vantagem tem eu servir ao Senhor, se eu não ganho nada com isso? Que vantagem tem eu servir ao Senhor, né, como nós falamos, se o dinheiro acaba antes do dia 31 ou do dia 30 do mês? Que vantagem tem eu servir ao Senhor, se está faltando coisas? Veja, não mudou as coisas. Eles querem servir ao Senhor se tiverem lucro, se não tiverem, não querem. Meus queridos, nós devemos servir ao Senhor por Ele ser Deus. Nós estamos aqui essa noite por Ele ser Deus. Não é porque eu sou o pastor, ou porque o Luciano é o líder do louvor, os outros irmãos foram na escala, deveriam estar aqui. Então, hoje é meu dia de estar lá. Ai, mas se eu pudesse eu não ia, está muito frio. Não, mas nós viemos aqui porque nós queremos servir ao Senhor. Não é pelo resultado que nós tivemos na semana, nem pelo tempo que está acontecendo ao nosso redor. Não devemos servir ao Senhor pelo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é Deus, e o único Deus. Um pastor certa vez chegou numa igreja que ele foi pastorear, ele encontrou um homem lá que tinha sido já batizado, e depois de algum tempo ele pediu lá para falar com o pastor, e ele estava chateado porque ele tinha um comércio, e ninguém da igreja estava comprando no comércio dele. E ele, conversando com o pastor, lhe confessou, dizendo assim: eu me tornei membro da igreja porque eu achei que ia aumentar os meus clientes, que os irmãos iriam comprar lá no meu mercado, mas não estão comprando, então eu vou sair da igreja. Veja, irmãos, isso é uma vida de uma pessoa miserável. Eu diria, irmãos, triste daquele homem, né? Que tristeza daquele homem. Quer dizer, eu sirvo ao Senhor, eu pertenço à igreja desde que eu tenha lucro. Eu pertenço à igreja desde que as pessoas da igreja façam algo para mim. Não estava ali porque reconhecia Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Ele estava ali por vantagem, para que as coisas acontecessem com ele. Quer dizer, estava dentro da igreja, membro daquela igreja, batizado, mas distante de Deus. Ele apenas estava sentado no banco da igreja, como acontece nos nossos dias. Não são diferentes. Veja como o livro de Malaquias é atual. Veja como o livro de Malaquias serve para a nossa geração, para o nosso tempo. Veja, mas uma outra condição do distanciamento de Deus, e que eu diria que é outra característica marcante como Deus vê o ímpio, é que a sua vida espiritual é marcada pela aparência, pela falsidade dos seus interesses. Olha o verso 14. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos
quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos, dizemos, quando um membro da igreja está buscando apenas atender os seus desejos, ele até realiza grandes obras espirituais, ele está ali, sabe, eu digo assim, que é aquele cara que você pode contar, é aquela pessoa que está na frente de ministérios, é aquela pessoa que faz grandes coisas, mas Deus não é o foco. Quer dizer, quando essas obras não produzem, não são feitas para o Senhor, e ela não traz bênçãos. Porque muitas pessoas, nós precisamos entender isso, que muitas vezes está tão envolvido na coisa de Deus, porque ele quer poder. Simplesmente isso. Poder. Não é a glória de Deus. Não é o louvor do Senhor. É algo para Ele. Irmãos, isso não traz bênçãos. Irmãos, eu diria que é assim que gera-se todos os dias um monte de membros de igrejas que não amam e nem conhecem a Cristo, não conhecem a sua palavra, e não amam e não conhecem também a sua igreja, não amam a palavra de Deus. Foram ensinados a buscar algo, querer algo para si, e não a glória de Deus. Devemos viver, cultuar o Senhor, e tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Veja, mas muitas pessoas pedem para ser membros, mas sequer estão presentes nas igrejas. Tem pessoas que chegam, desejam ser membros, ou vindo de outra igreja, ou através do batismo, eles pedem para ser membros da igreja, a igreja faz uma assembleia, aceita eles como membros, depois eles somem. Sequer estão na igreja. Quantos não fingem um coração quebrantado, apenas quando eles precisam de algo, necessitam de algo, aí ele se mostra com um coração quebrantado. Qualquer coisa chora, né? Nós encontramos isso. Eu me lembro, irmãos, da palavra de Deus, lá no livro de 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5, olha o que Paulo fala. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também deles. Essa é a tradução NVI. Na tradução NVT, nova versão transformadora, diz assim: trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar-lhe a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Vejam quantas pessoas são assim. Quantas pessoas apenas fingem ser cristãos, fingem pessoas que dependem de Deus, mas na verdade são pessoas egoístas, tudo para si próprio, nada para a glória de Deus, não amam a Deus. Quer ver uma outra característica aqui do ímpio? Está no verso 15, porque ele exalta a felicidade passageira dos pecadores. Olha o verso 15, por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como o que escapam ilesos que desafiam a Deus. Irmãos, eu diria que é uma visão distorcida da realidade da vida. Uma visão distorcida de Deus e do que acontece na vida. Irmãos, o pecado fez com que esses homens valorizassem mais as coisas do mundo, mundanos, valorizassem mais as pessoas que vivem uma vida que Deus não aprova,
pessoas que estão sendo condenadas ao inferno, como se eles fossem as pessoas que realmente desfrutam da alegria e da felicidade. Irmãos, muitas vezes as pessoas têm esse sentimento. Você olha para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente que você conhece bem, é uma pessoa terrível, um comportamento reprovável diante de Deus, pela palavra de Deus, não conhece a Cristo, o destino dele é o inferno, e você acha que ele está desfrutando da felicidade só pelo que ele tem, pelo que ele possui, pelo que ele consegue. Um pastor certa vez afirmou: o perverso não é feliz. Ele pode ter dinheiro, mas ele pode não ter felicidade. Ele pode comprar uma casa, mas ele não pode comprar um lar. Ele pode comprar uma casa, mas ele não pode comprar uma família. Ele tem pessoas lá dentro. Pessoas que muitas vezes se odeiam, não se suportam. Às vezes ele pode comprar alimentos deliciosos, mas ele não pode comprar apetite. Ele pode ter coisas boas na mesa dele, mas não ter desejo nenhum de comê-los. Veja, mas ele pode comprar os melhores planos de saúde, como nós vimos nesse tempo, mas não a sua saúde. Pessoas com muito dinheiro morreram de Covid, enquanto outros que não tinham condição nenhuma sobreviveram. Veja, não é o dinheiro dele que vai fazer diferença. Ele pode ter um enterro muito rico. Você vai lá e tem coroa de flores para todos os lados, o caixão, a melhor urna. Você vai lá no cemitério, você vai encontrar o melhor jazigo. Mas eles não podem comprar o céu. Você pode comprar qualquer outra coisa, mas não pode comprar a sua salvação eterna. Veja, irmãos, a prosperidade do ímpio não é um sinal de segurança e nem de felicidade. Não é. Asaf vai falar isso no Salmo 73. Leia na sua casa. Depois do culto, abra no 73. Leia o capítulo 73. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, agora parece que o nosso país quer voltar a viver uma velha vida antes. Mas quem diria, irmãos, que nós teríamos governadores e grandes empresários, políticos presos? Nós nunca pensamos isso. Por causa de roubos imensos. Por roubar muito dinheiro. Esses dias eu vi a delação de um doleiro aí. Ele vai devolver 1 bilhão e alguns milhões. Ele vai devolver 97% do patrimônio dele. Vai ficar com 3 milhões e um apartamento. Todas as fazendas deles no Uruguai, ou vem para o Brasil, ou vai para o Uruguai, mas ele vai perder tudo. Quando você ou ele poderia pensar que ele chegaria nessa situação? Qual é a felicidade? Fugindo o tempo todo, se escondendo. Veja, mas quando você olha para essa lava-jato, vamos dizer assim, no nosso país, nos prova, irmãos, que a casa do ímpio, ele vai desabar sobre a sua própria cabeça. Você pode achar que o seu amigo está indo muito bem, que as coisas, que ele não obedece a Deus, as coisas dão certo, né? Eu digo sempre, tem um namorado lindos, né? E tudo, um dia pode cair na sua cabeça. O cara comprou o último carro, comprou a melhor. Um dia isso pode virar, irmãos, contra ele. O que você achava que era felicidade, hoje é apenas um motivo de grande tristeza, de angústia. Veja, mas quando você olha
o texto bíblico, você vai ver que o homem perverso no sentido de pecado, de pecador, de viver um pecado, ser contra o Senhor. Quer dizer, quando você olha aqui, o ímpio jamais escapa de Deus. Você pode até escapar da justiça aqui, mas você não escapa de Deus. Pode ser que você esteja fazendo algo, dizendo, mas não aconteceu nada. Mas você não escapa de Deus. O que esses homens estão dizendo, quer dizer, será que vale a pena mesmo servir ao Senhor? Será que vale a pena mesmo, né? Os homens arrogantes, aqueles que praticam o mal, eles parecem ser ilesos. Muitas vezes nós olhamos as pessoas dizendo isso. Irmãos, o que esses homens estão dizendo não é verdade. Não é a verdade. As pessoas hoje podem até usufruir do que o dinheiro pode comprar, mas muitas vezes eles vivem encobrindo os erros. Mas vivem mentindo para encobrir os seus pecados, as suas desobediências. Eles se esquecem que o que faz as ocultas, a palavra diz que um dia será anunciado no telhado. O que você faz hoje escondido, um dia vai ser anunciado nos telhados. Não tem como esconder. Não tem como. Irmãos, nessa passagem aqui, os israelitas afirmam que os ímpios desafiam a Deus e escapam ilesos. Agora a pergunta é, será que isso é verdade? Porque a gente olha para as Escrituras e você vai ver que nem sempre Deus acerta as contas com os que pecam contra Ele no momento do pecado. Nem sempre, quando você faz algo que desagrada a Deus, o acerto de conta com Deus é naquele momento. Nem sempre. Algumas vezes Deus faz isso. Mas algumas vezes não é naquele momento. E isso muitas vezes faz com que você possa achar que o juízo de Deus é demorado para acontecer, o que ele nem vai acontecer. Você olha o que essas pessoas estão fazendo, e muitas vezes você olha e diz assim, não aconteceu nada com ele agora, já faz 1 ano, já faz 10 anos, isso não vai acontecer, esse juízo de Deus não vai chegar. Olha o Salmo 73, verso 27, ele diz que os que abandonam o Senhor perecerão e serão destruídos. Na NVI diz assim, os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destrói todos os infiéis. Então, meu querido, se você está fazendo algo e achando que não aconteceu nada até agora, faz 1 mês, faz 2 meses, faz 1 ano que você está vivendo, Deus se esqueceu, o juiz de Deus não vai alcançar, pare de pensar isso. Porque se você permanecer nesse tipo de vida, o juízo de Deus vai alcançar você. Vai alcançar. Parafraseando o livro de Provérbios, ele diz assim que o seu pecado sempre acha você. Não tem como você se esconder. Não tem como você achar que é de forma diferente. Em termos de achar que o ímpio, aqueles que não obedecem ao Senhor, aqueles que não colocaram suas vidas para a glória de Deus, você achar que ele vai escapar sem punição, isso não é verdade. Isso não é verdade. Se nós olharmos para a história bíblica, nós vamos perceber que não é assim. Veja, nós tivemos a queda de Adão. Ele foi expulso do jardim. Nós temos Noé pregando. Veio o dilúvio, que as pessoas não quiseram. Nós vemos Sodoma e Gomorra vivendo o que nós estamos olhando para o mundo de hoje. Houve a destruição das 2 cidades. Nós olhamos para o cativeiro de Israel. Viviam uma vida mais não de obediência, servindo a ídolos, não mais adorando ao Senhor, né? Como eu disse aqui no livro de Malaquias, a vida estava tão conturbada ali, a forma de viver dele. Então, quando você olha para o cativeiro de Israel, isso revela que Deus não deixa impune o perverso, e não importa se você se diz cristão. Não tem como você se esconder atrás disso.
Não tem como. Deus nunca vai deixar impune o perverso. Olha o verso 18 e 19 do Salmo 73. Certamente tu os põe em lugares escorregadios, tu os lança para a ruína. Como cai na desolação, no momento, fico totalmente consumido de temores. Quer dizer, está indo muito bem, chega uma hora, irmãos, que ele vai cair. Deus os coloca em lugares escorregadios. Você vai fazendo até chegar o dia que isso vai se tornar e vai vir à tona, e o juízo virá sobre você. Muitas vezes o juízo humano e também o juízo divino. As duas coisas. Olha o que Jeremias fala no capítulo 23, verso 12. Por isso, o caminho dele será como lugares escorregadios, nas trevas, para os quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles. O ano do seu castigo, declara o Senhor. Muitas vezes Deus dá um tempo para que você reconheça a forma que você está vivendo, para que você reconheça aquilo que você está fazendo, você está pecando contra Deus, você está entristecendo o Senhor, para que você se arrependa e se volte para o Senhor. Veja o livro de Malaquias, nós pensamos isso domingo passado. Deus chama o povo ao arrependimento. Deus chama para que as pessoas voltem a fazer o que é correto, da forma correta. Olha o capítulo 4, aí de Malaquias, vamos chegar lá, mas o capítulo 4, verso 1. Olha o que diz, sobre os ímpios serão punidos. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando terá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Veja, irmãos, não tem como você achar que o juízo de Deus não vai alcançar você. O que você pode fazer é se arrepender diante do Senhor. Você vive uma vida de pecado, muitas vezes escondidos. E você acha que tudo bem, ninguém sabe, ninguém viu, meus pais não sabem, o pastor não sabe, nem o irmão não sabe, ninguém. Não tem como, o juízo de Deus vai alcançar você, e isso vai ser apregoado em cima dos telhados. O que você precisa fazer é se arrepender-se. É arrepender-se, se colocar diante do Senhor. Humilde diante do Senhor. Reconhecer a necessidade que você tem do perdão de Deus. E somente isso através de Cristo. Não tem outra forma. Naquela época, eles poderiam voltar a viver, deixar de casar com pessoas estranhas à nação, que não serviam a Deus, trazer os seus dízimos e ofertas de novo, deixar o divórcio. Hoje você precisa de todas estas coisas e entregar sua vida a Cristo, para que Ele seja seu único Senhor e Salvador pessoal. Na nova aliança, firmada em Cristo, Ele precisa ser o seu Salvador. Não tem outra maneira. Não tem outra forma. Irmãos, para nós concluirmos aqui. Deus mostra, irmãos, a diferença entre o justo e o ímpio. E Ele promete misericórdia aos que o servem. Hoje nós vemos como Deus olha o ímpio. Próximo domingo nós vamos ver como é que Deus olha o justo, como é que Deus vê o justo. Mas Deus promete, irmãos, essa diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós vimos hoje, como eu disse, as características do ímpio. Afronta a Deus, tem uma mente cauterizada e insensível, incapaz de reconhecer a providência de Deus e exalta a felicidade passageira dos pecadores. Mas nós precisamos lembrarmos que nos ensina o Salmo 1. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso está nas Escrituras. Então eu convido você a estar conosco aí no próximo domingo, onde nós vamos ver as características do justo. E eu quero terminar com uma pergunta que eu acho que vale aqui. De que lado você está? Hoje falamos do injusto. Domingo que vem nós vamos falar sobre o justo. Mas comece a pensar, de que lado você está?
De que lado? Dos ímpios ou do justo? Eu diria, se alguma dessas características que nós vimos hoje, você possui, você tem, arrependa-se. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo, para que Ele seja o seu único Senhor e Salvador pessoal. E saiba, Deus é misericordioso para nos restaurar e para nos perdoar por meio de Jesus Cristo. Deus pode perdoar você, Ele vai perdoar você, mas chega diante dEle, humildemente, arrependendo-se do modo de vida que você tem vivido até agora, sem se preocupar se você tem vivido para a glória de Deus, mas que você possa se arrepender e que o seu viver, as suas ações, seja tão somente para que Deus seja glorificado, que você o sirva pelo Deus que Ele é, e não por interesse próprio. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você a orar nesse momento comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo que temos e tivemos aqui, Senhor, para pensarmos na Tua palavra. Sabemos que o Senhor é este Deus santo e poderoso. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é grandioso em perdoar. Deus, se nós temos vivido de forma que não agrada ao Senhor, se as nossas ações têm sido mais procurar coisa para nós mesmos do que para a glória do Senhor, se nós temos falado, ou dito coisas, Senhor, que têm ido contra a pessoa do Senhor, pedimos o Teu perdão, pedimos que o Senhor nos purifique pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos ter discernimento, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos convença, Senhor. Não deixe, Senhor, que saiamos aqui, ó Deus, nós que estamos aqui da mesma maneira que entramos. Não deixe que os nossos irmãos que estão adorando ao Senhor conosco, através do canal da igreja, através da página da igreja, ó Deus, Senhor, do perfil da igreja, Pai, não deixe que eles saiam, Senhor, deste culto, desligue, Senhor, os seus celulares, os seus computadores, sem que haja transformação na vida deles, sem que haja arrependimento, sem que haja mudança, Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale de forma profunda aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a sermos ainda mais santos diante da Tua presença, que o nosso viver, Senhor, agrade os Teus olhos, que o nosso viver possa agradar a pessoa do Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, somos exortados e encorajados a viver conforme agrada ao Senhor e apresentar ao Senhor um culto aceitável diante de Ti, Pai. Pai querido, no precioso nome de Jesus, é que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.